Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, a quem em culto temos bendito e adorado neste lugar, recebe, meu Deus, as nossas vidas, nosso ato de adoração, perdoando, meu Deus, nossas dívidas para contigo, como temos perdoado aqueles que nos têm, Senhor, ofendido. Que o Senhor possa, nesse momento, ser engrandecido pela ministração de Sua palavra. Prepara os corações, ó Pai, e dá-me do céu a Tua unção. Tira o meu eu e põe Jesus a falar através de mim, Senhor, para que saiamos daqui edificados, fortalecidos, para que sejamos abençoados, ó Pai, com verdades santas que procedem do Teu trono. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no Velho Testamento, no capítulo de número 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 2, versículo de número 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Podeis assim também. A Bíblia, irmãos, parece deixar claro aqui que parece uma consequência inevitável de quem abandona o Senhor, o manancial de águas vivas, tentar cavar outras cisternas. E cisternas que não vão trazer satisfação, que não retêm águas, que não oferecerão resposta à ânsia do ser humano. E as ideologias seculares são como essas cisternas que não retêm água, que não satisfazem o homem que deixou de procurar a resposta do Senhor, o manancial de águas vivas. No primeiro culto que tivemos da Comúnio, eu me baseei, quando preguei, no texto que está em Colossenses. Livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. A Bíblia diz-nos o seguinte, no capítulo de número 2, versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Naquela oportunidade eu fiz alusão ao fato de que os sofistas, os falaciosos desse mundo, que nos querem fazer presa de suas ideologias, eles não pensam a partir de Cristo. Eles pensam a partir dos rudimentos desse mundo. Ou seja, não reconhecendo o Criador, eles elegem alguma coisa da criação para divinizar. No mundo antigo, isso era de uma forma personalista. Eles tinham deuses da guerra, estavam, portanto, endeusando um instinto bélico do ser humano. Eles adoravam o sol ou as estrelas. Hoje nós vivemos uma sociedade mais sofisticada, mais refinada, e a idolatria toma formas mais camufladas. Mas nós ainda vemos pessoas fazendo isso que os antigos faziam, não de uma forma personalizada, personalista, de uma maneira mais impessoal, porém fazem. Nós sabemos, por exemplo, que Freud elegeu a sexualidade para explicar todas as coisas do ser humano. Ele defendeu o que tem sido chamado de pansexualismo. Desde o carinho do filho para com a mãe, até as atividades intelectuais, ele explica através da sexualidade. Um elemento da criação se torna explicativo de tudo.
se torna capaz de dar respostas a todas as coisas. O marxismo, por exemplo, reduz tudo ao fator econômico. As ideias, a arte, a religião são epifenômenos, superestrutura condicionada pelo fator econômico, que é o que movimenta a história. Tudo encontra resposta no elemento econômico. E eu poderia ir sucessivamente mostrando que todos estes grandes ideólogos do mundo fazem um reducionismo. O naturalista quer explicar tudo segundo leis de causa e efeito. Recusa qualquer intervenção do mundo sobrenatural, coloca tudo sob o determinismo das leis. Então sempre há um reducionismo, sempre um elemento da criação é omniabarcante, abarca tudo, é o fator de explicação de tudo. Essas pessoas não fazem uma representação desses elementos para se curvarem diante deles, mas o fazem ocupar a posição que deveria ser atribuída a Deus. Isso é tão verdade que na Grécia houve os filósofos fisicistas, como Tales de Mileto, Heráclito e outros, que reduziam o mundo a algum elemento. Tales dizia que tudo era água, Heráclito dizia que era fogo, Empédocles reduziu a 4 elementos, e Tales uma vez disse: o mundo está cheio de deuses. Ele reconheceu que aquele elemento a que os fisicistas reduziam o mundo, muito embora fosse apenas um fator de explicação e não algo que personalizavam para adorar, estava ocupando uma posição divina. Então, sempre que nós não reconhecemos a Deus e selecionamos algo daqui para se tornar o fator explicativo de tudo e temos esse reducionismo, nós estaremos sendo idólatras. E as várias ideologias são idólatras. E isso não é referente apenas ao comunismo, não é apenas referente ao fascismo, ao nazismo, mas até ao liberalismo e ao conservadorismo, conforme nós vamos ver. Há elementos verdadeiros no liberalismo, há elementos verdadeiros no conservadorismo, há até elementos verdadeiros no comunismo ou no fascismo, que obviamente estão em estado de deturpação, que estão desvirtuados de sua finalidade. Mas se essas ideologias encontram ouvidos, conseguem de algum modo atrair, é porque há alguma coisa que originalmente era verdadeiro do que se dizia, mas que foi desviado no percurso. É exatamente esse aspecto de possível verdade, ainda que deturpada, que atrai. Toda ideologia pretende explicar a realidade. Por mais que ela deturpe a realidade, ela toma alguns elementos da realidade, porque é a realidade que ela está tentando explicar. E, portanto, ela vai ter que ter alguma coisa verdadeira, que ela tomou da realidade, ainda que seja para deturpar. E este resíduo de real, de verdadeiro, é que se mostra atraente às pessoas, e cria discípulos, e cria seguidores. Feitas essas observações, vamos examinar várias ideologias nessa noite. Eu poderia começar, como talvez fosse a expectativa de alguns, pelo comunismo, mas eu vou deixar lá para o final. Eu vou começar com aquilo que menos as pessoas pensam ser ideologia. Eu vou começar com aquilo que as pessoas menos imaginam comportar algum elemento idólatra. Eu vou começar pelo liberalismo e pelo conservadorismo. Com aquilo que normalmente as pessoas pensam que está ligada ao cristianismo, e há verdades em ambas as posições, mas o cristianismo não se faz representar absolutamente em nenhuma ideologia secular. Não se aparenta com nenhuma ideologia secular, embora reconheça verdades segmentadas
verdades parciais em todas as ideologias. Eu vou começar pelo liberalismo, porque o liberalismo tem uma dívida grande com o protestantismo. Na verdade, os protestantes, durante a Reforma, ensinaram que o homem é justificado diante de Deus pela graça mediante a fé. Ele não precisa da intervenção de uma instituição, como a igreja. Ele não precisa obter o perdão da boca de um representante divino, um sacerdote, num confessionário. Ele não precisa de um batismo administrado por uma instituição para que seja regenerado. Mas ele é arrependido de seus pecados, tendo uma experiência pessoal com Deus, crendo em Jesus e obtendo, no ato de fé, uma reconciliação com Deus. O próprio Lutero, que procurou salvação, redenção e sacramentos, penitência, ele nunca teve sua alma satisfeita. Teve a chamada experiência da torre, que era o lugar onde ele fazia os seus estudos, preparava as suas aulas para a faculdade de Wittenberg. E naquele local, naquele estúdio, naquela sala, ele, lendo a carta aos Romanos, entendeu que a justiça de Deus de que trata o Evangelho não é a justiça punitiva como aquela que se expõe na lei. A justiça que se trata no Evangelho é a justiça que justifica. Na verdade, é a justiça de Cristo, satisfeita por Jesus em sua vida obediente, que nos é imputada, atribuída, ainda que não a mereçamos. Mas quando nos identificamos com Jesus Cristo, reconhecendo por nós sua morte e invocamos por Salvador pessoal. Essa doutrina da justificação pela fé, bíblica, verdadeira, exposta por Paulo na carta aos Romanos e aos Gálatas, mostrou o valor do indivíduo. Nós vemos um momento culminante na Reforma em que o valor do indivíduo se faz evidente, quando Lutero está diante da dieta de Worms. Ele já havia sido excomungado pela igreja. Portanto, ele não era mais valorizado como um monge, como um membro da igreja. Ele não tinha mais as suas qualificações eclesiásticas como sendo aquilo que lhe dava pleno reconhecimento. E ele agora estava diante do imperador. E diante do imperador ele recusou-se a retratar-se. Ele se recusou a fazer uma retratação de sua fé. Ele disse: minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de coisa alguma. Estou aqui só que Deus venha em meu auxílio. Naquele momento, aquele homem não tinha o apoio da igreja, não tinha o apoio do império. Aquele homem estava só, com a sua consciência. Os estudiosos têm dito que este é um momento culminante do reconhecimento do valor do indivíduo, onde ele afirma sua liberdade de consciência prisioneira da palavra de Deus, como disse Lutero, diante das instituições existentes. Mas notemos que para os reformadores o valor do indivíduo estava mensurado por Deus. Ou seja, eu sou alguém que presto contas com Deus. Eu posso, naquilo que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, expor minha individualidade e não me deixarei constranger por força de instituição alguma. Na verdade, o homem era um indivíduo diante de Deus. Mas, com o passar do tempo, este elemento de fé, que é a nossa individualidade diante de Deus, foi modificado. Hoje, o liberalismo, sem esse aspecto, ele diz que o homem vale como indivíduo, mas vale à luz de quê? É a grande pergunta. Os gregos diziam que o homem valia como cidadão. O parâmetro de mensuração de seu valor era a polis. Na Idade Média, o homem valia como um cristão, no sentido de ser membro da instituição eclesiástica, que era representante de Deus na terra. Os reformadores mostraram que o homem é indivíduo e tem o seu valor diante de Deus diretamente. Mas se você subtrai as instituições e não coloca Deus, de onde vem o valor do indivíduo? O que dá mensuração, o que dá parâmetro para o valor do indivíduo? Quando você entende que o valor do indivíduo é diante de Deus, isso inclui não apenas
os privilégios, de onde surgiu a ideia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, das liberdades civis, daquele espaço de esfera privada, onde nem o Estado pode nos invadir, porque foi uma esfera assegurada por Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando você reconhece o indivíduo diante de Deus, isso implica deveres. Porque se eu sou um indivíduo diante de Deus, eu tenho os privilégios da graça, mas eu tenho as responsabilidades, como um servo de Deus. Então você vai falar em direitos e deveres. Mas hoje em dia, exatamente porque não há essa questão do diante de Deus, não se ouve falar mais em deveres. Você tem na Constituição direitos fundamentais. E onde estão os deveres fundamentais? Para quem entende do direito, ouve muito falar hoje de conflito de direitos. Liberdade de expressão com direito à imagem. Um conflito. A pessoa falou de outra, aí a pessoa que falou alega que tem a liberdade de expressão, a outra alega que tem o direito à imagem. Na linguagem jurídica hoje, diz que o juiz vai decidir por um só pesamento entre os direitos de um e de outro, quem é que tem o direito que prevalece. Note, a forma de falar é essa. Ninguém tem deveres, os dois têm direitos. A questão é se vai prevalecer o direito de um nesse caso, ou se vai prevalecer o direito do outro. O que perde na ação judicial, o juiz entendeu que o direito do outro prevaleceu, o que perde não recebeu nenhum aprendizado. Não, eu tinha direito. Eu podia fazer o que fiz. Apenas o direito dele foi mais forte. No passado, o que perdia, entendia, não, eu violei um dever. Eu agredi um direito alheio e violei um dever. Não era só a questão de qual direito prevalecia. Você tinha o fator pedagógico. Você não apenas tem um direito que não prevaleceu, você tem um dever que descumpriu. Os protestantes enfatizavam, quando começaram a formular teorias sobre os direitos fundamentais, eles falavam, e aí eu faço alusão ao Hugo Grosso, faço alusão a Johannes Althusius, um calvinista, Grosso, um arminiano, para satisfazer todo mundo. Quando eles começaram a elaborar o seu pensamento sobre direitos humanos, eles enfatizavam os deveres, direitos e deveres. Mas a visão do liberalismo hoje, exatamente porque se separou do aspecto espiritual, ficou apenas na questão dos direitos. Hoje se diz que questão de direitos humanos não é questão moral. A Corte Suprema norte-americana decide inúmeras questões dizendo isso aqui você não pode trazer argumento moral, porque é questão de direitos, moral é para a religião. Como se não tivesse dentro do direito uma esfera de deveres, só de direitos, e a questão é saber qual direito prevalece. Mas o que não teve o seu direito prevalecente não violou nenhum tipo de dever, apenas não teve um direito que não prevaleceu. Então a gente vê como o liberalismo perdeu por sua desvinculação com a origem espiritual. Hoje em dia se fala do liberalismo em autonomia. O indivíduo hoje do liberalismo é um consumista. Ele é alguém apenas que se sente com autonomia para fazer o que quiser na área de consumo. Consumir isso, consumir aquilo, e aí até o direito à felicidade foi prejudicado. Nos documentos da independência americana, faz-se alusão ao direito à felicidade. Mas naquele momento ali que se dizia, inclusive na Declaração de Independência, que os direitos vinham de Deus, se reconhecia a origem teísta dos direitos. Quando eles falavam em direito à felicidade, tinha uma conotação moral, que inclusive era conhecida dos gregos da antiguidade. O que é felicidade, numa visão moral? É você subjugar os instintos que caminham em direções diversificadas pela razão, que dá uma orientação dirigida. Os nossos instintos nos puxam hora para cá, hora para lá, eles dividem o nosso ser. Eles rasgam o nosso ser e nos trazem infelicidade. Uma felicidade moral é quando você consegue orquestrar esses instintos todos sob a égide da razão e da consciência e disciplinados para fins elevados. Mas hoje em dia o que é direito à felicidade? É ter um carro.
é o homem poder fazer uma cirurgia para adquirir um fenótipo feminino. É uma adolescente fazer uma cirurgia para ficar parecida com uma boneca lá de desenho animado japonês. É uma pessoa fazer uma cirurgia para criar chifres, porque ela se sente feliz assim. Não é uma felicidade moral, é uma satisfação dos instintos mais baixos. É o contrário, é a satisfação dos impulsos. Feliz é aquele que pode comprar muito. É assim a visão da felicidade hoje, porque houve um desvinculamento do parâmetro de origem. O liberalismo econômico, até agora eu falei do liberalismo político, também tem uma relação originária com o protestantismo, mas quando se desprendeu, perdeu também o seu caráter de justiça. Na visão dos protestantes, a pessoa deveria trabalhar para a glória de Deus. Uma das coisas que o protestantismo trouxe foi a ideia de que toda vocação humana o é diante de Deus. Lutero dizia: um sapateiro que conserta o sapato, crendo que essa é a sua vocação chamada, é a habilidade que Deus lhe deu, o faz agradecendo a Deus por esta habilidade, ele presta um serviço a Deus, igual ao de um pastor que prega no culto, que ministra na igreja. Portanto, não havia mais aquela superioridade dos clérigos em relação aos leigos. O que diferencia o clero do laicato é que o clero tem a missão de pregar, mas ela é uma vocação espiritual tanto como qualquer atividade profissional. Se a pessoa está ocupando sua atividade profissional, certa de que aquela é a vocação que Deus lhe deu, a habilidade que Deus lhe deu, e se ela o faz grata a Deus e para a sua glória. Então houve aí a ideia de igualdade, quebrando os direitos estamentais, porque clero e nobreza tinham privilégios, e o restante do povo era tratado como não gozando desses privilégios, mas quebrados os privilégios, porque todos agora têm sua vocação e posição reconhecida igualmente diante de Deus. Houve uma ideia de igualdade com o protestantismo. Então o protestante ele trabalhava, como diz o Max Weber, lá na Ética, protestante do espírito do capitalismo, o protestante trabalhava para a glória de Deus. Quando ele ganhava, ele não era consumista. Portanto, o consumismo de hoje é antagônico à filosofia protestante da reforma, porque o protestante não era consumista. Ele interditava o gasto supérfluo, gasto com prazeres efêmeros. Ele tinha moral rígida, então ele produzia e não gastava. Consequentemente, ele acumulava e reempregava no trabalho. E assim, o seu trabalho crescia, o seu empreendimento ia adiante. Mas ele não estava pensando no lucro, ele não estava pensando no dinheiro, ele estava pensando em fazer as coisas para a glória de Deus. Essa era a sua motivação. Seu espírito de poupança não era poupar para ficar mais rico, é porque gastar absolutamente é contra a vontade de Deus. E eram extremamente solidários, porque as igrejas eram extremamente voltadas para a sua comunhão interna. Os puritanos ajudavam uns aos outros, enquanto que no Brasil surgiu tudo com latifúndio, dos Estados Unidos com minifúndio, porque eles dividiam a terra em pequenos grupos para que todos pudessem produzir, socorriam uns aos outros nas igrejas. Então, trabalhava, ganhava, empregava no trabalho parte, e assim prosperava e ajudava o necessitado. Tem um livro sobre o estado moderno de um sociólogo que ele diz assim, que o costume até hoje existente nos Estados Unidos dos grandes milionários, às vezes serem dadivosos na filantropia, é uma reminiscência, é uma memória do tempo do protestantismo incipiente nos Estados Unidos, quando eles sentiam que o que eles produziam e ganhavam, eles tinham que compartilhar com o necessitado. A partir do momento em que o liberalismo se autonomiza em relação à fé,
o único objetivo se torna um lucro. Max Weber diz isso. Max Weber diz: no início era para a glória de Deus, agora é para ganhar dinheiro. No início a poupança era por razões morais, porque não se poderia gastar absolutamente. Agora a poupança é pensando em ganhar mais, para lá na frente gastar tudo, ter mais ainda para gastar. Então nós vemos que muita coisa se desviou. A ideia, por exemplo, reinante do liberalismo econômico contemporâneo, de que o egoísmo é coisa boa, de que cada um tem que pensar no seu interesse próprio, uma mão invisível, como diria Adam Smith, vai organizar tudo, é incompatível com as nossas convicções, meus irmãos. Uma mão invisível aí aparece como uma coisa idólatra. É o acaso. O acaso era uma divindade adorada no passado remoto, que durante a renascença, inclusive por intelectuais, voltou a ser cultuada. A ideia do destino, do acaso, como sendo uma força impessoal que conduz as coisas. E você dizer que o egoísmo automaticamente vai trazer um bem para a sociedade, que o egoísmo em si favorece, não é realidade. E nós vemos que isso falhou durante a Revolução Industrial, quando o egoísmo dos que tinham indústrias fez com que mulheres trabalhassem em condições insalubres, precárias, em carga horária desumana, criança e tudo mais, naquele momento histórico, sendo necessária uma humanização do capitalismo. O egoísmo só não resolve. Os protestantes trabalhavam para a glória de Deus, não pelo egoísmo. Eles viam-se mordomos daquilo que ganhavam, responsáveis em relação a Deus, em relação ao próximo. O que os movimentava não era apenas o desejo lucrativo. Embora eu não esteja dizendo com isso que nós não devemos pensar em nós mesmos. A Bíblia ensina-nos a pensar em nós mesmos, mas não de uma maneira que exclua o outro. Se você observar, a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ela presume que eu ame a mim mesmo, mas eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse que nós deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, eu me preocupo com o que os outros fazem comigo, mas eu tenho que me preocupar com o que eu faço aos outros. É interessante que o próprio Adam Smith, até hoje, existem inúmeras teses sobre isso. Na Riqueza das Nações, ele fala dessa mão invisível, que cada um procura o seu interesse próprio, defende uma perspectiva egoísta, como sendo algo que vai, no final, contribuir para o bem da sociedade. Mas ele tem um outro livro, Teoria dos Sentimentos Morais. E nessa teoria ele ensina sobre solidariedade, sentimentos humanos. Há uma grande dificuldade de coordenar os dois espíritos. Eu prefiro aqueles que fazem a interpretação mais benevolente, interpretam a riqueza das nações pela teoria dos sentimentos morais, e não aqueles que desprezam a teoria dos sentimentos morais e apenas enaltecem a riqueza das nações de Adam Smith. Por exemplo, Mises, que muita gente enaltece hoje, eu vejo crentes enaltecendo. A escola austríaca era ateísta, irmãos. Todas as escolas na Áustria, do começo do século XX, eram ateístas. A escola de Kelsen, do direito, era ateísta. Negava o direito natural, negava a existência de Deus. Kelsen, no seu livro A Ilusão da Justiça, ele disse de duas uma: ou não existe justiça, ou se existe, ninguém sabe o que é. A escola do positivismo lógico, do Círculo de Viena, dizia que nós não deveríamos nem falar em Deus ou em alma, porque só tinha sentido aquilo que era verificável empiricamente. Era o chamado princípio da verificabilidade. O que não pode ser verificado empiricamente não tem sentido, deve ser excluído da linguagem. Uma vez até eu dei uma palestra sobre isso, e eu disse: olha, quando você vê um edifício, a parte que você constata do edifício exclui o alicerce. Você não está vendo o alicerce, você está vendo o edifício todo, mas não o alicerce. Aquela parte que imediatamente, fazendo uma analogia, você não verifica, é o alicerce. No entanto, você presume que o alicerce está lá, porque é a condição para o edifício manter-se de pé.
Então, ainda que eu não possa verificar Deus, Deus é a condição explicativa de tudo que eu posso verificar. E sobre a alma, eu lembro o argumento de Richard Umbra. Richard Umbra dizia o seguinte: a alma não pode ser verificada mesmo, porque a alma que verifica. Quando você constata qualquer coisa no mundo empírico, foi sua inteligência, sua razão, que a partir dos dados, do sentido, concluiu. Essa inteligência e razão é a sua alma. A alma não pode ser verificada como um nariz não pode se cheirar, porque ela é que verifica as coisas. E finalmente a escola austríaca da economia era também ateísta. Mises, por exemplo, dizia que Jesus era alguém que tinha criticado a ordem existente, mas não tinha oferecido nada de bom para ficar no lugar. Ele atacava Jesus numa de suas obras, porque Jesus confrontou os ricos com sua soberba, hipocrisia, indiferença aos pobres. Ele atacou violentamente a doutrina social da Igreja Católica, que não tem nada a ver com teologia da libertação. A doutrina social da Igreja Católica é a versão católica da doutrina reformada da soberania das esferas, que lá eles chamam de princípio da subsidiariedade. E, portanto, ele atacou violentamente, ele estava atacando indiretamente a doutrina da reforma reformada da soberania das esferas. É outra coisa que nós podemos notar no liberalismo, e aqui nós vamos nos aproximar do conservadorismo, é que o liberalismo só vê indivíduos. Ele não vê as instituições que se colocam entre o indivíduo e o Estado. Há um livro de Spencer, que era um filósofo liberal, intitulado Estado contra o Indivíduo. Ele só vê a relação Estado e indivíduo. Mas entre o Estado e o indivíduo existe a família, existe a igreja, existem as associações profissionais. Não é somente o indivíduo. Hermann Doivert, que foi um filósofo reformado, um autor que deve ser lido, seu livro Raízes da Cultura Ocidental já foi trazido pela editora Cultura Cristã, e Coises tem um livro baseado no pensamento dele, publicado pela editora Vida Nova, e coincide com o que eu estou apresentando aqui. Ele dizia o seguinte: Deus fez o mundo como uma estrutura, as coisas caminham do indiferenciado para o diferenciado. Quando o embrião aparece, o zigoto, você tem ali uma indiferenciação, ainda não existe mão, pé e tal, mas aí vai havendo o desenvolvimento da criança e os órgãos vão se manifestando. Deus criou as coisas com estrutura que vai do indiferenciado para o diferenciado, e na questão cultural também é assim, sendo que como o homem é livre, Deus deu ao homem o papel de criar o processo de diferenciação ao longo do tempo. Então, se nós prestarmos atenção, tudo começa com a família. Por isso que a Constituição diz que a família é a base da sociedade. Por isso que a família deve ser, irmãos, o nosso ponto de partida na batalha contra todas as ideologias que temos aí. É na família onde nós aprendemos a noção de autoridade, pela presença dos nossos pais, que amanhã vai nos fazer reconhecer a necessidade de um Estado que tenha autoridade em função do bem comum. É na família onde nós conhecemos a noção de irmandade, que amanhã vai criar a ideia da sociedade civil como uma sociedade entre os iguais. É geralmente na família onde a criança tem a sua primeira informação educacional, sua escolaridade. Por isso que nós defendemos que o Estado deve entender que a responsabilidade da educação é primeiramente dos pais. Dizem que o desenvolvimento da criança, ele se estabelece de uma forma muito mais profunda até os 3 anos do que depois disso. Até os 3 anos a criança está com quem? Com os pais. É ali onde começa a educação. Por isso os pais devem ter preferência na escolha de que educação deve ser dada aos seus filhos. É na família que surge a aprendizagem da linguagem. Era na família no passado em que as pessoas aprendiam alguma profissão. Geralmente o filho seguia a profissão do pai. Mas aí vai havendo uma diferenciação.
da noção de autoridade vai surgir do Estado, da noção de irmandade da sociedade civil, da noção de trabalho, as profissões, as associações profissionais, da questão da educação como uma expansão e continuidade que começa na família, a escola, da questão da fé, a igreja. Então, todas essas instituições e outras estão ligadas a estruturas da criação de Deus. São estruturas criacionais. E, portanto, há deveres que não são individuais, direitos que não são individuais, mas que são do pai, são da mãe, são de papéis, dentro de instituições como a família. A relação que nós esperamos ter dentro dessas instituições é sui generis, segue a lei de cada uma dessas instituições. Mas nós temos visto que exatamente por força do liberalismo não enfatizar o valor dessas instituições, falar apenas no Estado como inimigo e no indivíduo como aquele que deve ser exaltado, essas instituições dentro dessa visão, ou só dessa visão, ficam vulneráveis a uma invasão do mercado dentro das instituições. Hayek dizia, que era um economista, que nós deveríamos ter cuidado com o Estado intervencionista, porque ele tendia a virar totalitário. Pois eu digo a mesma coisa também do mercado. Nem Leviatã, que é o nome que Hobbes deu ao Estado, e nem Mamon, que é a divindade das riquezas. Nem sejamos idólatras do Leviatã e nem do Mamon. O mercado também começa a entrar em tudo, se não for controlado. Daqui a pouco, marido e mulher que são da mesma profissão perdem a noção de que são parceiros na educação dos filhos, se veem como concorrentes para depender mais dinheiro. É assim que inúmeros casamentos têm sido destruídos. Daqui a pouco, os filhos estão exigindo dos pais como direito que o pai compre bens para os filhos. É assim que tem acontecido. Pais ausentes de casa que compensam com bens as reivindicações de seus filhos e substituem o amor pelo consumo, pela dádiva material. Nós vemos, irmãos, hoje mais do que nunca o mercado entrar na escolarização, nas universidades, pessoas que criam universidades apenas intencionando o lucro. Não há preocupação com a qualidade do ensino, não há preocupação com a questão da educação em si, porque a lógica do mercado entra em tudo. O mercado tem o seu valor no seu devido lugar, mas ele não pode invadir as outras esferas e tornar-se uma mentalidade. Quando vira uma mentalidade, até as amizades são prejudicadas, porque a pessoa, antes de escolher um amigo, faz uma relação de custo-benefício. Ela diz assim: será que vale a pena ser amigo desse? Esse aqui me dá futuro. Esse aqui eu vou ter vez, eu vou conseguir emprego, vou me aproximar desse aqui. Naquele ali não tem futuro, vou me aproximar dele. Tudo é custo-benefício. Tudo é o que eu posso ganhar e o que eu posso perder. É preciso, portanto, que nós reconheçamos o valor de cada uma das instituições. Nós não somos só indivíduos diante do Estado. Nós somos pai, mãe, filhos, professores, alunos. Nós somos membros de igreja, pastores. E, portanto, cada uma dessas esferas tem a sua própria lógica interna, de acordo com os ditames da criação de Deus. Antes de haver Estado, havia família. Logo o Estado deve nascer reconhecendo a família. Antes de haver Estado, Deus obviamente já havia, e portanto a igreja deve ser reconhecida. O Estado deve reconhecer as universidades, que pelo menos tomado o Estado em sentido moderno, nasceram antes do Estado. Nós, portanto, devemos valorizar essas instituições e não apenas o indivíduo, não apenas as reivindicações consumistas do indivíduo, mas também os papéis que incluem deveres dentro das instituições. Eu louvo a Deus pela vida de John Wesley. John Wesley foi um homem que pregou o Evangelho, mas preocupou-se com aqueles que estavam sob a opressão. O seu movimento militou pela libertação dos escravos, do exército da salvação que nasceu do metodismo, lutou por uma legislação que impedia a exploração de crianças para a prostituição, que melhorou ao longo do tempo, inclusive, condições de trabalho. Os wesleyanos conseguiram
convencer a sociedade da importância de tratar bem o trabalhador. Eu li um livro no tempo de um marxista, que ele dizia que os trabalhadores, em termos de seus direitos na Inglaterra, deviam mais a John Wesley e ao metodismo do que ao marxismo, apesar de ele ser um marxista. No livro de Gertrude Hilberfer, intitulado O Iluminismo Britânico, sobre o Iluminismo Britânico, publicado pela Realizações, ela tem um capítulo dedicado a John Wesley, apesar de ser católica. Ele diz o metodismo, a religião social. E ela mostra que o iluminismo inglês foi diferente do iluminismo francês, porque o iluminismo francês foi antirreligioso, o iluminismo inglês reconheceu o valor da religião. O iluminismo francês só enalteceu a racionalidade matemática, e o iluminismo britânico valorizou os sentimentos de solidariedade por força da presença do metodismo, que trouxe uma influência sobre aquela sociedade. E nós vemos o poder do grande avivamento que sacudiu a Inglaterra no século XVIII, através dos metodistas, que mudou o modus vivendi das pessoas naquela sociedade. E dizem que se não houvesse acontecido aquele avivamento, a Inglaterra teria sucumbido a uma revolução sanguinolenta semelhante àquela que havia acontecido na França. Em relação a essa questão do consumismo, nós vemos hoje, irmãos, como o mercado domina as pessoas na parte do consumo. Surge um produto novo, digamos um celular mais caro, o que é que acontece? Todo mundo quer comprar, mas é caro. Os ricos compram, para se distinguir dos pobres. Quer dizer, os pobres não têm, eu tenho. Aí o pobre fica esperando que o preço baixe para ele comprar, para ele se parecer com o rico. Quando baixa o preço, ele compra, ele fica igual ao rico, aí o mercado lança um mais caro, para o rico correr atrás. E as pessoas ficam sendo envolvidas em tudo isso daí. Alguém diz, pastor, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos, irmãos, foi o lugar onde o liberalismo funcionou de fato, no começo. Porque nos Estados Unidos, a moralidade puritana consertou o que o liberalismo não oferecia. De fato, eles se organizaram dentro de uma filosofia liberal, mas é Tocqueville, na democracia na América, que diz que nos Estados Unidos duas coisas fizeram lá dar certo: a democracia e o liberalismo. Ele diz: uma, a moralidade puritana, que criava espírito de solidariedade, que criava espírito de poupança para não gastar superfluamente, espírito comunitário. E ele disse: a segunda coisa foi o associativismo. Ou seja, independente de o Estado levar isso em conta ou não, eles reconheciam o valor das instituições intermediárias, dessas que são estruturas mediadoras, família e tal. E isso fez lá dar certo. Eu quero dizer uma coisa: muito mais do que o liberalismo, o que pode fazer uma sociedade dar certo é ela ser evangélica de fato e na raiz. Se você prestar atenção lá na Europa, na Dinamarca e na Noruega, você tem um liberalismo social bem diferente do americano, com tributações mais elevadas e com um Estado que presta serviços satisfatórios. E as pessoas vivem bem. Mas nesses dois lugares foi profunda a influência do protestantismo. No caso da Dinamarca, profunda a influência do luteranismo. Se você olhar para os países que se desenvolveram e os que não se desenvolveram no mundo, você vai ver entre os que se desenvolveram pequenas variações na forma econômica, política que assumiram, mas você vai ver que todos eles são originários de uma influência protestante. E os que não se desenvolveram de influências católicas, comunistas, ateístas e outras. Portanto, o que faz diferença é a nossa fé. O que faz diferença é a nossa maneira de viver como crentes autênticos. Mas vamos agora à questão do conservadorismo. O conservadorismo valoriza a tradição. E normalmente os conservadores valorizam a família. Não há sociedade que não tenha homenageado essa instituição que é a família. E com eles, nesse momento, nós encontramos uma grande convergência. Preocupação com a família, com outras instituições, com a escola, normalmente.
Mas o conservadorismo tem como elemento a que reduziu tudo a tradição. Ele, portanto, tende para o historicismo e mostra-se um povo disposto a reconhecer valores atemporais, valores eternos. Por isso nós temos vários conservadorismos. No lugar, temos um conservadorismo que quer conservar aquilo que naquela sociedade se manteve há muito tempo. Na outra, um conservadorismo que quer manter o que lá também existe há muito tempo, mas o que existe há muito tempo aqui não é o que existe há muito tempo ali. Ele quer conservar a tradição, mas ele não tem critério para definir o que é bom na tradição para se manter e o que não é bom na tradição para se manter. Não tem um critério seletivo, porque não reconhece valores eternos, enfatiza a tradição, consequentemente não reconhece que as estruturas da escola, da família, devem não apenas a uma tradição, mas devem à criação divina, ao processo já planejado por Deus para ser executado no mandato cultural que Ele deu ao homem de desenvolvimento, para haver uma diferenciação e o surgimento dessas instituições. Se você reparar, a grande ênfase é na família tradicional. Eu não gosto dessa expressão. Eu falo família natural. Eu não a defendo porque ela é tradicional. Eu defendo porque ela é natural. É a família constituída por Deus. Aquela que se constitui pela união entre um homem e uma mulher. União entre os complementares, diversos, fecundos. É a família natural, muito mais do que tradicional. Na Holanda, Prinster foi um protestante que abraçou o conservadorismo lá. Ele integrou-se ao movimento chamado movimento antirrevolucionário. Lá no final da vida, ele começou a ver algumas coisas em que o conservadorismo estava limitado, exatamente por enfatizar a tradição e não as estruturas da criação. Abraham Kuyper deu seguimento e corrigiu algumas coisas, dizendo que Prinster ainda tinha elementos do conservadorismo, do historicismo que precisavam ser deixados para trás. E depois veio Hermann Dooyeweerd, que é jurista. E Hermann Dooyeweerd descartou até resíduos de argumentação a partir tão somente do conservadorismo que ainda restavam em Kuyper. E Hermann Dooyeweerd é realmente a melhor representação de uma filosofia cristã, das estruturas sociais. Ele criou uma escola, a escola da filosofia cosmonômica, que enfatiza isso, as estruturas da criação. Portanto, não só o indivíduo, as estruturas da criação, as instituições que Deus já planejou para que existissem. Porque se nós fomos criados com um aspecto religioso, deveria isso se coagular numa instituição que é a igreja. Se temos um aspecto intelectual, isso deveria se coagular em instituições como a escola. Se temos um aspecto laboral, isso deveria se coagular numa instituição profissional. Então, para eles, faz parte da estrutura da criação. Não é só o indivíduo, são também essas instituições, e essas instituições não só por força da tradição, mas por pertencerem à estrutura da criação de Deus. Hermann Dooyeweerd chega até a dizer que houve alguma coisa boa na Revolução Francesa, diferentemente de seus antecessores, Kuyper e Prinster, que eram exageradamente contra a Revolução Francesa. Ele disse: não, a Revolução Francesa trouxe alguma coisa positiva. Apesar de ter tido muitos equívocos, ela permitiu uma diferenciação social. Na Idade Média não havia noção do Estado como uma república orientada ao bem comum. Os senhores feudais é que detinham o poder e faziam o seu feudo com os seus servos como se fosse um pequeno Estado. E eles governavam o seu feudo a partir de seus interesses pessoais. Portanto, havia uma confusão entre o privado e o público. Mas o surgimento do Estado fez com que o poder político não ficasse dentro dessas relações privadas, com interesses privados, mas entrasse na esfera de uma república, Há muita gente, irmãos, que às vezes, influenciadas pelo liberalismo e não reconhecendo
que isso não é antagônico ao cristianismo, ataca violentamente o Estado. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que o Estado é ministro de Deus. Há alguns que dizem que não é para pagar tributo algum, mas a Bíblia diz: a quem honra, honra, quem tributo, tributo. Jesus pagou o tributo. Nós não queremos um Estado onipotente, totalitário, mas nós não podemos entender o Estado na forma liberal como um mal necessário. Tão somente é um instrumento da providência de Deus para conter o excesso de mal sobre a terra, na medida em que exerce um poder policial, punitivo e procura distribuir justiça. Ainda que haja injustiças nas leis, nos homens, mas é melhor ainda com alguma forma de organização do que a barbárie sem nenhuma. Nós devemos lutar não pelo fim do Estado, mas para que ele se redirecione para a sua correta missão. O nazismo e o fascismo foram ideologias nacionalistas. Note que todas elas têm algum fundo de verdade. O indivíduo deve ser valorizado, como diz o liberalismo, deve. Inclusive Jesus disse, quando pegou a moeda com o desenho de César, ele disse: dai a César o que é de César. Então ele reconheceu o valor do Estado. Mas ele disse: dai a Deus o que é de Deus. Quem é que tem a imagem de Deus? Somos nós. Ou seja, nós não somos devidos ao Estado, nós somos devidos a Deus. O Estado não deve nos ter como sua propriedade, como em qualquer regime totalitário. Nós temos uma posição diante de Deus, que nos dá uma esfera privada de autonomia que tem que ser reconhecida, direitos naturais individuais, inalienáveis. O nazismo e o fascismo também tem alguma coisa de verdadeira. No caso da tradição lá do conservadorismo também. O que é que tem de autêntico no nazismo e no fascismo? É o reconhecimento da importância da nação, sendo que exacerbado, no caso deles. O nazismo falava no povo e os fascistas falavam no Estado. O sentimento patriótico, comunitário, em si mesmo não é errôneo. Mas, obviamente, o Estado ali foi idolatrado e tornou-se um Estado totalitário, opressor. No caso do nazismo, há uma base no evolucionismo. A ideia da superioridade da raça ariana era baseada em pesquisas de biólogos que sustentavam isso. A partir da ideia da evolução, distinguiam os super-humanos, os humanos e os sub-humanos. Portanto, baseou-se no evolucionismo. O nazismo baseou-se no paganismo. A cruz camada, símbolo do nazismo, era um símbolo hindu, porque a tese de Hitler era de que os arianos inicialmente estavam lá para aquela área do Tibete, e ele, portanto, admirava a cultura da Índia em alguns aspectos. Nós encontramos muito paganismo no nazismo, muita volta ao espírito dos bárbaros que existiam na Alemanha anteriormente. Carl Jung diz que quando a cruz tombou, o espírito dos bárbaros que cultuavam Thor e aqueles deuses da mitologia nórdica voltaram. O fascismo também idolatrava o Império Romano, principalmente na sua fase pagã. Idolatrava o Estado. Nenhum deles reconhecia suficientemente a universalidade cristã, porque reduziam o mundo à sua nacionalidade. Uma coisa também interessante é que o nazismo dizia assim: os totalitários, de uma maneira geral, dizem isso: o Estado fica, o indivíduo morre, vai. Então o Estado é superior ao indivíduo. Isso seria verdade se o indivíduo não tivesse uma alma imortal. Note que
Para esse argumento totalitário, só uma concepção cristã pode reagir. Não está que a história um dia finda, mas nós haveremos de habitar em novos céus e nova terra. C.S. Lewis dizia: não diga, me encontrei com uma pessoa comum. Você nunca se encontrou com uma pessoa comum. Você falou com uma alma eterna, com um indivíduo que vai viver para sempre. Ninguém é comum entre os seres humanos. Nós podemos dizer, irmãos, que o bem comum está acima dos indivíduos, mas não está acima das pessoas. Como indivíduos, nós somos apenas um componente que se especifica pela matéria, ou seja, pela cor do cabelo, pelo corpo, que é diferente. Se os nossos interesses forem efêmeros, pode ser que um interesse maior do bem comum possa suplantar esse interesse efêmero nosso, que seria prejudicial ao bem comum. Mas nós não somos só indivíduos, nós somos pessoas. Essa é uma categoria teológica. Como pessoa, eu sou alguém dotado de uma alma imortal. Eu sou alguém que responde perante Deus, singular, único, não intercambiável. E, portanto, não há justificativa nenhuma para o Estado desmerecer a dignidade do ser humano enquanto pessoa. O comunismo é uma versão mundana da esperança cristã. Alguns dizem que o comunismo nunca teria existido se o cristianismo não tivesse chegado. Porque o cristianismo é que alimenta a ideia de esperança. Novos céus, nova terra. Os pagãos tinham uma filosofia da história que era circular. As coisas iam acontecendo numa sequência, chegava lá, fazia uma curva e voltava para acontecer tudo de novo. Eles não tinham muita esperança no desfecho final. O comunismo toma a categoria da esperança, e aí que ele é atrativo, mas ele muda o foco para outra direção. É uma escatologia não transcendente, mas imanente. É uma visão do futuro feliz, não no céu, mas na terra. Portanto, ele é uma religião. Porque é escatológico. Porque Marx ousou profetizar o que viria. Depois do capitalismo, o socialismo, depois do comunismo. É uma escatologia imanente nesse mundo. Explicada apenas pelo fator econômico que Marx divinizou, tudo se reduz ao fator econômico. Os homens não têm alma, os homens não respondem perante Deus, dão a Deus, a religião é o óbvio do povo, então são materialistas, fatalistas, porque acreditam que a história inevitavelmente caminharia numa determinada direção, o que não aconteceu na União Soviética nem em lugar nenhum. Interessante que uma vez eu conversei com um marxista e ele atacava violentamente os Estados Unidos. Foi uma época em que o marxismo ainda tinha vez, tinha a União Soviética ainda de pé. Ele atacava violentamente os Estados Unidos e dizia que era imperialista e tal. E eu olhei para ele e disse: o marxismo é imperialista também. E eu não estou falando aqui, eu disse para ele, por causa da União Soviética que tenta levar os países a serem comunistas e dominar seus países satélites, não. Eu falo do ponto de vista teórico. Marx dizia que os países que estariam mais próximos do socialismo eram aqueles que estavam mais desenvolvidos no capitalismo. Então, se um marxista estava falando que os Estados Unidos eram um país exageradamente capitalista e imperialista, ele deveria ficar feliz, não estava bem pertinho do socialismo. Porque a ideia de Marx era essa, que o primeiro país tinha que exagerar suas forças produtivas no capitalismo, aí depois é que ele estava pronto para a revolução do proletariado, deu tempo de formar uma consciência de classe, deu tempo para a produção ser ampla, para ser dividida, aí podia entrar no socialismo e no comunismo. Então, se fosse pela lógica, estaria mais próximo. O marxismo de Marx homenageia os países capitalistas, nesse sentido, pondo-os à frente no processo histórico, dando-lhes maior proximidade com o socialismo e o pretenso comunismo. Fala-se em fraternidade, mas baseada na coerção, baseada na coação.
Interessante que alguns marxistas dizem assim: a igreja primitiva viveu um comunismo. Viveu não, irmãos. Lá na minha igreja, recentemente eu falei sobre isso e vou falar aqui, para aqueles que estão aqui. Aquela divisão entre os irmãos que aconteceu lá em Jerusalém não foi apenas por uma questão de solidariedade com necessitados. Vejam bem, muitos que estiveram lá no Pentecostes, no dia que Pedro pregou, vieram de terras distantes, eram judeus de outros lugares, e eles se converteram lá. Se eles tivessem voltado para os seus lugares novos convertidos, a igreja não iria com eles, porque eles iam chegar lá, novos convertidos, iam se congregar onde, iam fazer o quê? Então eles ficaram em Jerusalém. E não tinham onde morar, não tinha nada. Então os irmãos que estavam lá doavam seus bens aos apóstolos para serem vendidos e distribuídos entre aqueles irmãos. Na verdade, eles estavam sustentando seminaristas, para que aquelas pessoas pudessem aprender a palavra e voltar para as suas terras. Sendo que no futuro os irmãos começaram a gostar de ficar ali. Aí foi preciso uma perseguição a partir da morte de Estevão para fazê-los voltar para os seus lugares. Mas eles estavam ali em função da obra de Deus, fazendo aquelas doações para manter aqueles irmãos. É até lógico, alguém diz: de repente ficou todo mundo pobre aí? Como é que apareceu tanta gente necessitada? Na verdade é porque aqueles irmãos tinham até suas propriedades, mas lá naquele lugar em Jerusalém eles não tinham nada. Então os outros socorreram. E no final os que socorreram até ficaram pobres, porque eles tinham muito amor, mas foram ingênuos do ponto de vista econômico. Então eles venderam as terras onde poderiam produzir para assistir e deram para os irmãos. No final eles assistiram aqueles irmãos, mas quando aqueles irmãos se exporam, eles não tinham mais nada, ficaram pobres. Aí Paulo saiu pedindo oferta para eles, nas igrejas, dentre os gentios. Aí Paulo disse: olha, eles ajudaram vocês, agora é hora de vocês ajudarem eles, para que, assim como a abundância deles supriu a vossa falta, agora a vossa abundância supra a falta deles. E haja igualdade. Mas será que alguém era coagido a dar suas propriedades? Vamos ver. Ananias e Safira chegaram para Pedro e disseram que estavam dando tudo, mas estavam mentindo. Veja o que é que Pedro disse para eles. Aí a gente vai descobrir se era amor ou coerção, se havia voluntariedade ou opressão. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4, é que Pedro disse para Ananias e Safira: guardando-a, ou seja, a tua propriedade, não ficaram para ti? Por que tu está mentindo? Podia ter guardado, para ti é teu, a propriedade é tua. Vendido não estava em teu poder o dinheiro. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A igreja primitiva reconhecia a propriedade privada. Pedro disse: olha, a propriedade era tua, não está lá não. Vendendo a propriedade, o dinheiro era teu. Por que mentir, dizendo que está dando sem dar? Portanto, havia um reconhecimento da propriedade privada. Eu acho interessante quando Jesus multiplica pães e peixes, irmãos, porque ele vai mostrar mais ou menos como vai ser o reinado de Jesus no milênio. Como é que funciona o comunismo? Cada um, a pretexto de igualdade, fica com uma fatiazinha que não satisfaz o estômago de ninguém. Todo mundo recebe igual, mas não satisfaz. No capitalismo, como é? Uns têm mais e outros têm menos. E com Jesus, como é? Multiplicou pães e peixes, alimentou todo mundo, saciou e ainda teve lucro. Recolhe aí o sexto que faltou. Tem lucro ainda. É assim o governo do Senhor. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que deve haver tanto quanto possível igualdade de oportunidades. Eu sou contra cotas em escolas públicas, porque o Estado deveria oferecer, já que se propõe a escolaridade, o próprio Adam Smith reconheceu que o Estado deveria oferecer escolas não monopolizando, mas escolas alternativas para os que não podem. Dificilmente a iniciativa privada iria lá para Quixeramobim, para uma área do Matagal, para abrir uma escola lá. Não ia lucrar nunca. Então tem que ter escola do Estado, para criar igualdade de oportunidades, que não deveriam ser ideologizadas, e devem existir as escolas privadas, tanto quanto possível, melhor que elas
existem e sejam acessíveis. Mas se o Estado, por exemplo, faz a prova do Enem e tem escola pública, por que precisa dar cotas? Por que ele não prepara para aquela prova? Mas existe uma política de não reprovação. Aí não reprova o aluno porque quer dar estatística de que escolarizou tantos lá fora. Com medo de as pessoas evadirem porque não estão passando e ele poder não dar aquelas estatísticas. As pessoas vão passando e não vão sabendo das coisas. O professor tem que baixar o nível, porque senão aqueles que passaram sem que devessem ter passado não vão entender nada. E aí prejudica a escola pública. Mas eu sou a favor de que a escola pública fosse boa como o liceu do passado, para que haja igualdade de oportunidades. Mas você é a favor da absolutização da igualdade ou não? Senão não tem mais mérito, não tem mais talento. É como uma corrida. Todo mundo parte do mesmo lugar, mas o melhor corredor chega na frente. O que não pode é um correr na frente e outro atrás. Tanto quanto possível, nós devemos aproximar as pessoas na igualdade de oportunidades e deixar que o talento, a capacidade, a habilidade as diferenciem. Senão elas não terão estímulo para ir adiante. Nós devemos ser contra o abuso do poder econômico. Os monopólios e oligopólios acabariam com a livre concorrência e fariam verdadeiros impérios econômicos grandes. Empresas hoje ganham mais do que países na África. Adam Smith dizia, ele próprio sendo liberal, que em algumas oportunidades o Estado deveria intervir para evitar oligopólios, monopólios e garantir a continuidade da livre concorrência. Crimes contra a economia popular, pessoas que, para entrar na concorrência, fraudam informações, misturam produtos, apresentam um produto de melhor qualidade, mas na verdade é de menor qualidade. Nós deveríamos ser contra o abuso da propriedade. Plantador de maconha tem que perder o terreno mesmo, porque está usando sua terra para criar destruição para os outros. Uma pessoa que faz uma edificação no seu prédio que nada lhe interessa, mas só para prejudicar o vizinho, a visibilidade dele, a sombra dele, deve ser alguém que tenha ordem para desfazer isso daí, porque ele está usando a propriedade não para usufruir, mas para ofender o direito alheio. Nós lemos lá no Velho Testamento muitas vezes isso, inclusive Deus dizendo que nas plantações o que sobrar, que ficar no chão, deixa as pessoas entrar e colher os mais pobres. Em vez de um egoísmo extremo, somos a favor de condições melhores de trabalho, humanas, salubres. Por isso que durante a Revolução Industrial, os metodistas protestaram para que os trabalhadores tivessem condições humanitárias de trabalho. Mas hoje em dia, meus irmãos, nós temos novas ideologias surgindo. Ideologias da pós-modernidade, como o feminismo, o movimento gay, ideologia de gênero. Sabe qual é a característica dessas novas ideologias? Que não são macro-ideologias como as outras, elas não querem ter uma visão ampla do Estado, não tem uma escatologia, elas aparentemente são mais setorizadas. Essas ideologias se servem do argumento de todas as outras. Uma mulher abortista, por isso que é a pós-modernidade. A pós-modernidade é a quebra da racionalidade. Na pós-modernidade a lógica é só um detalhe. A lógica pode ser quebrada. Aí a mulher defende o aborto usando um argumento liberal de autonomia. Meu corpo, eu faço o que quiser, como quem quiser, minha propriedade privada, eu faço o que quiser. E usa um argumento que tem parentesco com o original marxista, que é o argumento de opressão. As mulheres têm sido oprimidas pelos homens, a sociedade é patriarcal, como Marx dizia que antes a sociedade era pela lógica do empresário. Nós temos que refazer a sociedade. A ideologia de gênero usa a mesma coisa. Usa ora argumentos que parecem mais liberais, de autonomia, eu tenho o direito de usar o nome que eu quiser,
tenho o direito de fazer do meu corpo o que eu quiser. Ora, tem argumentos que têm mais parentesco, como os argumentos marxistas, que dizem que aquela é uma classe oprimida, que precisa reverter, que precisa reescrever a Bíblia, mudar as instituições. Nós vemos hoje que há esse uso das múltiplas ideologias. Esses grupos, eles não têm fidelidade a uma estratégia discursiva, eles usam uma pluralidade. Eles não se incomodam de ser contraditórios, de dizer que o homem nasce gay e de dizer que ninguém nasce homem ou mulher, a pessoa se faz homem ou mulher. Quer dizer, todo mundo se faz homem ou mulher, mas gay não se faz, nasce. Eles não se incomodam com a contradição, eles usam de tudo. É tiro para todo lado e criam aquela fobia da opressão. São os homens dominando as mulheres, são os heterossexuais dominando os homossexuais. Tem que ser revertido. Aí se vitimiza e busca compensação histórica. Esses movimentos buscam compensação histórica. Agora é a nossa vez, agora chegou o nosso momento. Meus irmãos, essa estratégia é contra a dignidade humana. Se vitimizar, alegar coisas históricas do passado, do local, como se em todas as épocas da história não tivessem havido flagelos, independentemente do motivo por que isso tenha acontecido. E o homem precisa rebaixar sua dignidade, se fazer um verme, um miserável, para depois reivindicar direitos. Veja como é diferente do passado. No passado, dentro de uma visão cristã, porque nós somos seres criados à imagem de Deus, temos dignidade, nós temos direitos. Agora é porque eu sou pisado, sou isso, sou aquilo, eu tenho direito. Não é firmado na dignidade. O homem tem que se rebaixar nessa sociedade para ele encontrar argumento para ter direitos. Há essa estratégia da vitimização. Interessante que hoje em dia nós vemos muita gente também alegando isso em função de racismo, de necessidade de compensações históricas por isso, mas Martin Luther King dizia nos Estados Unidos: é preciso acabar com a ideia de cor. A sociedade hoje, em nome da compensação, está virando racista. Eu vou preencher o meu currículo lá e eu tenho que declarar se sou negro, branco. Graças a Deus não é opção para não declarar nada. Havia dois movimentos nos Estados Unidos na época da segregação racial: o de Malcolm X, que era islâmico, e o de Martin Luther King, que era o pastor batista. Martin Luther King dizia: eu tenho um sonho, acabar com esse negócio de raça. Ninguém é preto nem branco, todo mundo é ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Ninguém fala mais disso. E Malcolm X era o argumento do ressentimento. Não, agora nós negros é que temos que reaver o que perdemos. Nós temos que descontar, nós temos que tomar o espaço que nos foi considerado uma filosofia do ódio que não progride, que não faz progredir uma nação, que cria divisões internas, brigas infindas, em vez de as pessoas se irmanarem. E em nome dessa vitimização terminam querendo compensações que envolvem a destruição de instituições como a família, como a escola, como até a Bíblia, que querem reescrever a linguagem do feminismo, disso, daquilo, e se socorre de argumentos, como eu disse, de todos os lados. Nós temos que enfrentar, irmãos, esses movimentos mostrando suas contradições. Hoje em dia nós necessitamos da volta do profetismo. O profeta era aquela pessoa que aparecia do nada. Não aparecia de instituição nenhuma, ele aparecia do nada. E ele chamava o Estado opressor aos seus limites, conclamava os reis ao arrependimento e também os sacerdotes. Nossa geração precisa de profetas. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso, não apenas no Velho Testamento, os profetas como tal, mas no Novo Testamento. Paulo fala dos deveres dos cônjuges, dos deveres dos filhos. Na carta aos Efésios, aos Colossenses, dos deveres do patrão, do empregado cristão. Ele fala aos estamentos, aos papéis. Dizem que Lutero pregava em Wittenberg assim: agora são vocês pais, agora são vocês mães, agora são vocês filhos, agora é você príncipe, agora é você trabalhador, agora é
você dono de terras, é você nobre, chamando cada um à execução de seus papéis. É assim que a igreja deve se portar nessa geração. E para nós fazermos isso, nós temos que reconhecer a união de todas as coisas em Deus. Eu falei de diferenciação de esferas, eu falei aqui do que há de bom em cada um e do que há de ruim, mas no final nós temos que unir tudo em Deus. Unir tudo em Deus, o céu e a terra. Faça a tua vontade na terra como ela é feita no céu. C.S. Lewis diz: os homens que pensavam mais no céu são os que fizeram mais pela terra. É preciso uma união do material com o espiritual. Entender que nossa profissão é um serviço a Deus tanto quanto o ministério pastoral e tanto quanto a evangelização. Como disse Jesus, é preciso que com as riquezas da iniquidade, ou seja, essas riquezas desse mundo mal divididas, nós façamos amigos que depois nos recebam nos tabernáculos eternos, nós ajudemos o necessitado. É preciso uma união entre o sagrado e o secular, no sentido de nós vermos ocupações, vermos as nossas atividades intelectuais como devendo ser também sagradas a serviço de Deus. É preciso acabar com a distinção entre clero e leigo, no sentido de achar que o pastor serve a Deus e o crente comum não serve a Deus nas suas atividades cotidianas. É preciso acabar com a separação entre religião e ciência. A ciência acha que nós imaginamos Deus para tapar os buracos, para explicar o que ela ainda não explicou, e aí ela alimenta aquela vaidade de dizer muita coisa que se atribui a Deus, já descobrimos. Amanhã, o que ainda não descobrimos, iremos descobrir, Deus se tornará desnecessário. Mas como disse Dietrich Bonhoeffer, o nosso Deus não é tapa-buracos, não é hipótese de encerramento do pensamento, não. O nosso Deus está no miraculoso e no cotidiano. O nosso Deus, com a sua providência, organiza a história, sustenta os céus e a terra pela palavra do seu poder. Nele subsistem todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nós não separamos religião de ciência, porque tudo que a ciência estuda está tomada da glória de Deus. Acabar com a divisão de esfera pública e esfera privada. O crente diz: eu sou na esfera pública, contrário ou a favor do aborto, mas na minha fé doméstica eu sou contra. Não existe isso, irmãos. O crente não se divide, não é o médico e o monstro. Você tem que ser no público que é no privado. A nossa fé não é para ser guardada em casa, num baú, na gaveta. Nossa fé é para ser levada para todos os lugares, onde formos. Não é o paletó que a gente tira e bota, é o nosso coração que pulsa com o desejo de servir a Deus. Acabar com a divisão entre filosofia e ciência. Filosofia é mundo das ideias, ciência é mundo dos fatos. Não, para nós o homem é um fato, mas também é uma ideia na mente de Deus. Deus nos projetou a sua imagem e semelhança. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este mundo de fatos tem um sentido, tem ideias que o explicam, que foram concebidas na mente de Deus. O homem não pode ser separado da natureza, vendo-a como seu lugar de saque, mas tem que se ver como um mordomo de Deus para cuidar da natureza. O homem deve ver Jesus não só como mediador entre Deus e os homens, mas como mediador entre ele e o próximo. Onde estiverem dois ou três reunidos, está Jesus no meu Deus. Jesus está dentro do nosso meio, cimentando a união entre um e outro. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou ato, fazendo em nome de Jesus. Portanto, Jesus deve estar nos nossos relacionamentos homem-homem, no nosso relacionamento com Deus como mediador da aliança, no nosso relacionamento com nós mesmos. Sem Jesus nós nada podemos fazer, mas com Jesus somos a vara ligada à videira que dá fruto. Então nós vencemos os nossos apetites carnais, as seduções do maligno, para encontrar a ordem interna e a paz que excede todo entendimento e que é árbitro nos nossos corações. A igreja de Jesus, irmãos, tem que voltar à sua missão. Karl Barth disse: nós ajudaremos a sociedade sendo igreja. Melhor do que sermos um partido político, melhor do que sermos qualquer outra coisa, é sendo igreja. O que falta à igreja não é ser igreja e outra coisa, é ser suficientemente igreja. E igreja é profética, igreja fala à sociedade. Martin Luther King disse: nós não somos senhores nem servos do Estado, nós somos a consciência do Estado. Nós somos a voz do que clama
clama no deserto. A igreja tem que ser sal da terra e luz do mundo. O sal dá o gosto. As comida que entra no nosso prato antes de chegar o tempero, o sal, parece que tudo tem o mesmo gosto, o arroz, o feijão, a carne. Quando chega o sal, cada coisa ganha o seu sabor. A igreja tem que mostrar a diferença que há entre as coisas. A igreja tem que trazer sentido às coisas. A igreja tem que ser luz do mundo, para mostrar o que está oculto, para denunciar o pecado. A igreja tem que resistir ao espírito da iniquidade. Segundo aos Tessalonicenses 2, Paulo diz: o mistério da injustiça já opera. Meus irmãos, a luta aqui não é só cultural, não, é espiritual. O mistério da iniquidade, da injustiça é o espírito do anticristo que está no mundo. Mas a Bíblia diz: há um que resiste. Quem não for pré-milenista vai ter que me aguentar nessa parte. Eu sou pré-milenista e creio no arrebatamento da igreja. O mistério da iniquidade já opera, mas há um que o resiste. Há um que freia. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que resiste, não é a igreja que está desocupada aqui não. Segundo a Bíblia, é a igreja que resiste. Até que seja posto fora, então se revelará o iníquo, que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca, na manifestação da sua vinda. A igreja tem que resistir ao mal. Nós temos que resistir ao que há de errado em cada ideologia. Nós temos, irmãos, que combater os desequilíbrios. O melhor freio e contrapeso não é o poder judiciário controlando o executivo controlando o judiciário, o legislativo, não. O melhor freio e contrapeso é a igreja de Jesus aqui, tocando a trombeta em Sião, clamando no deserto, chamando ao arrependimento, mostrando o que deve ser para cada um. Mas sabe qual é o problema dos nossos dias, irmãos? É que se aqui houvesse um show, estava cheio. Porque nós estamos tratando dessas questões muito mais relevantes, nós não temos um público tão grande. O problema é que os crentes gostam de entretenimento. Eles não se sentem comissionados a influenciar o mundo e essa geração. Minha família me conhece, minha esposa, meu filho, e sabe quantas vezes eles me encontram em casa chorando pelo estado do mundo. Ló afligia suas almas dia e noite em Sodoma, enquanto que tem crentes aí cantarolando em suas programações, em seus entretenimentos. Você se angustia pelo mundo. Nos profetas menores, antes da profecia, aparece o peso do Senhor. O profeta queria dizer que tinha um peso sobre ele, tinha um fardo sobre ele. O profeta era procurado por Deus porque Deus estava atrás de alguém que pudesse entender a dor que ele estava sentindo, aqui no sentido metafórico, pelos pecados da nação. E o profeta compartilhava isso. No caso de Osés, Deus mandou ele casar com uma mulher que sabia que o trairia. Ele casou sabendo, para que ele pudesse entender o que Deus sentia por Israel não estar sendo fiel. Nós precisamos de pessoas que tenham o peso do Senhor sobre suas vidas. Precisamos de pessoas que coloquem como motivação principal de sua vida a glória de Deus. E não seu sucesso profissional, sua vida financeira. A Bíblia diz: tudo quanto fizerdes, seja comer, seja beber, faça tudo para a glória de Deus. Nós precisamos de pessoas que anelem ver o nome do Senhor exaltado. Precisamos de pessoas que tenham um peso pelo estado do mundo, pessoas que chorem pela situação do mundo e que abram a boca e que se arrisquem e que paguem o preço e que estejam dispostas a negar a si mesmo, tomar as cruzes e seguir Jesus, que estejam prontas para o martírio, que possam dizer: eu sou entregue à morte o dia todo, mas nem a espada, nem a tribulação, nem a angústia pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Precisamos de crentes que tenham paixão por Jesus, que acordam de manhã e digam: obrigado, Jesus, pelo sol, obrigado, Jesus, pelo dia, que amem o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento, que tenham em Jesus um amigo mais chegado que o irmão, que sejam como Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Por quê, pastor? Porque Enoque já está mais perto da casa de Deus do que da casa dele. Deus disse: eu vou levar para mim. Vamos andar com Deus. Aleluia. Vamos andar próximo do Senhor. Chega, irmãos, de cristãos viverem como se o mundo não estivesse como está, como se Deus não fosse quem é.
Lembremos-nos de João lá no Apocalipse, solitário na ilha de Patmos, talvez desanimado, mas ele viu Jesus, não Jesus moribundo da cruz, não o carpinteiro onde ele tinha reclinado a cabeça no seu peito. Ele viu aquele cujos olhos são como chama de fogo, cujo rosto resplandecia como o sol na força do meu dia, cujos pés eram como um latão reluzente numa fornalha, e ele que reclinava o peito de Jesus agora caía trêmulo diante do Senhor. Mas Jesus disse: não temas, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estive morto e reviveu. Eu tenho na mão as estrelas, os mensageiros das igrejas. Eu ando no meio dos candeeiros de ouro, no meio da igreja. Jesus está entre nós, tão poderoso como antes. É preciso que os nossos olhos se abram para que nós enxerguemos. É preciso que a experiência de Jacó, quando fugia de Esaú, seu irmão, no caminho exausto, debruçou-se sobre uma pedra que fez como um travesseiro e dormiu. E ele então teve um sonho, uma visão. Ele viu uma escada que descia do céu, que ligava os céus à terra. Aquela escada representava Jesus, por ela os anjos subiam e desciam. Jesus disse: vocês ainda vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, o mediador. Ele viu Deus Pai na sua glória lá em cima, os anjos descendo, uma ponte que une o céu à terra, para sair da sua visão horizontal, para ver que Deus está acima de todos, que há um caminho para ele. E quando ele acordou, ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Tem gente que tem que descobrir isso. Deus está aqui e eu não sabia. Porque procurais entre os mortos aquele que vive. O nosso Jesus está aqui para operar. Nós não podemos viver indiferente à nossa missão. Nós temos que cumprir o ID, nós temos que salgar, nós temos que ser luz, e nós temos a promessa dele: eles que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando atravessares as águas, elas não te afogarão. O Jesus que diz: nunca te desampararei, nunca te deixarei, ainda que o inimigo venha como a corrente das águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Se vierem milhares contra nós e Jesus estiver conosco, a maioria ainda é nossa. Nós somos o povo que luta não como quem bate no ar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já tivemos a curiosidade de ir para o final da história, de ler a última página. O Cordeiro venceu. Aleluia! Ele venceu. Ele é que é digno de abrir o livro e trazer sentido à história. Ele é aquele que estabelece o amém no final. E eu digo mais: ele já venceu desde a cruz, quando disse: está consumado. Ali o diabo já foi sentenciado, o príncipe desse mundo já está julgado, só está aguardando a execução da sentença. Ali, meus irmãos, o destino do mundo já foi decidido, e breve aquele que há de vir virá. E eu quero dizer uma coisa: esses reinos do mundo tombarão quando Jesus vier. Daniel interpretou o sonho do rei da Babilônia. Ele viu uma estátua e viu todos os grandes impérios. Lá no final, na perna, metade era ferro, metade era barro. Tem regime de ferro, tem regime democrático de barro. Mas quando de repente ele viu uma pedra que aparece, que sai e bate na estátua, e a estátua cai por inteira. Todos esses sistemas políticos, as dimensões humanas, um dia cairão e permanecerá o reino de Jesus. Isso é motivo para cruzar os braços? Não, isso é motivo para saber que vale a pena lutar por ele, que vale a pena estar do lado dele. Quem luta por qualquer filosofia deste mundo está investindo sua vida num banco que já faliu, está matriculando seu filho numa escola que vai fechar. Mas quem serve ao Senhor, serve aquele diante de quem se curvarão todos, no céu, na terra e debaixo da terra. Vamos sair do marasmo. Se Jesus é Senhor da tua vida e de todas as áreas, então é hora de tu andares sobre a luz dele. É hora de ser sal e luz. Meus irmãos, alguns dizem que nunca haveria um avivamento aqui no Brasil,
Porque se todos fossem evangélicos, nada mudaria, porque crescem os evangélicos e não muda nada. Porque os evangélicos continuam com o pensamento secular. Na igreja estão lá cantando, mas eles emitem suas opiniões sem buscar fundamento. Eles estão absorvendo ideologias daqui. Um empresário crente não parece muito diferente do empresário incrédulo. Um trabalhador crente não parece diferente do trabalhador incrédulo. O irmão está lá dando glória a Deus na igreja, mas como pai em casa ele não é muito diferente de um pai incrédulo, de uma mãe incrédula. Vamos ser cristãos. Glória a Deus. Por inteiro. Por inteiro. Não adianta só crescermos como número. Crescer o número de evangélicos. É preciso que nós sejamos como aqueles evangélicos que transformaram o mundo no passado. O mesmo Deus de Joésia, o mesmo Deus do grande avivamento do século XVIII que fez arder a Inglaterra e os Estados Unidos é o Deus que está aqui. Onde está o Deus de Elias, pastor? Não é essa a pergunta. A pergunta é onde estão os Elias de Deus. O Deus de Elias estará onde estiverem os Elias de Deus. Vamos ficar aqui. Convido os irmãos que tocam para louvar o Senhor. Jesus voltará. Está escrito no Apocalipse que todas essas coisas que acontecem hoje é para provar que está próximo a sua volta.
alguém aqui que ainda não entregou o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez alguém que também diga assim: pastor, eu confessei a fé, eu estive na igreja, mas eu estou afastado, eu estou desobedecendo a Deus, longe do Senhor, mas eu quero me reconciliar com Deus nessa noite. Você pode levantar assim a sua mão e nós iremos orar por você. Se houver alguém que quer entregar seu coração a Jesus, ou se reconciliar com Deus, você pode erguer a sua mão e nós iremos orar perante Deus. Senão nós vamos nesse momento encerrar. Eu agradeço aqui a presença de todos aqueles que vieram e peço que os irmãos coloquem esse movimento comune em seus corações, meus irmãos, para que ele possa crescer, para que nós possamos fazer muito mais coisas. Se nós tivermos um grupo coeso, forte, né, nós vamos fazer cada vez mais eventos, teremos cada vez mais ações, né? Procure persuadir pessoas que você conhece, crentes, da importância desse momento. Hoje em dia, através do Facebook, todo mundo é doutor, né? Todo mundo fala de tudo. Muita gente fala daquilo que não sabe, defende coisas pensando que são cristãs e não são, né? Todo mundo se precipita no seu falar. Pessoas que, por exemplo, numa igreja, antes de poderem falar e ter todo um processo de discipulado, de aprendizagem, para um dia ter a oportunidade na igreja, agora elas, antes de aprender qualquer coisa, já podem estar lá no Facebook falando. O Facebook tem um espírito de independência para as pessoas que não é bom. Cada um se sente conhecedor de tudo, detentor de todo o conhecimento, não respeita uma tradição evangélica de conhecimentos. Ele fala como se ele fosse o primeiro a falar sobre aquilo ali na vida, né? E há muita ignorância, irmãos, há muita pouca eficácia que se faz, porque há pouco preparo, há pouco entendimento. Nossa preocupação aqui é que os cristãos entendam o mundo e entendam a palavra de Deus, para que possam agir adequadamente, coerentemente. Então nós vamos contribuir para mudar, né? Se os nossos irmãos continuarem só valorizando o entretenimento, as programações sociais da igreja e tal, e não tiverem esse desejo de saber o que podem fazer, como se tornarem profetas dessa geração, como podem agir coerentemente com sua fé para agora, não sentirem as dores pelo estado do mundo, se não houver isso, então nós vamos continuar crescendo numericamente, talvez, mas nós não vamos ser sal da terra e luz do mundo. Vai ser só uma questão de tempo para o nosso crescimento se converter naquele crescimento americano lá, igreja gay, igreja não sei o que, igreja não sei o que, até igreja de cobra lá, que segura cobra, e diz que eles pegaram nas serpentes e elas não lhe falam dando alguma, e leva a cobra, se enrosca no pescoço, tudo no mundo que você pode imaginar. Então vamos nos unir no conhecimento, na ação, né? Vamos sentir o peso do Senhor, responsabilidade, e vamos agir para mudar o mundo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ali fora tem alguns livros, tem também os panfletos de uma viagem que faremos em 2017, em julho, de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, para a Alemanha e Suíça. Você pode tomar informações lá com a pessoa que está divulgando. Senhor nosso Deus e Santíssimo Pai, graças nós te damos por teu amor e benignidade por todos aqueles que aqui vieram, Pai. Ajudai-nos, ó Deus, para que este movimento cresça e para que também possamos impactar essa geração e o teu nome ser exaltado. Por tudo nós te damos graças. Agradecemos pelo professor Daniel, professor João Batista, que estiveram aqui, demais professores, pastores, ó Pai, que estão aqui. Coisa boa, meu Pai, vermos ministros, ó Pai, líderes aqui, Senhor, para que possam inspirar também suas igrejas. Que o Senhor possa usá-los para lhes trazer a motivação, meu Deus, adequada. Tudo nós te pedimos graça, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos.